E aí, como foi sua semana? Foi boa? De lutas, de vitórias? Amém? Deus cuidou da sua casa, da sua família? Amém? Deus proveu o pão na sua mesa? Amém. A promessa dele continua sendo fiel. Amém, meus irmãos? A promessa do nosso Senhor continua sendo fiel. Amém. Antes de entrarmos aqui no texto que nós vamos ler, nós vamos só passar aqui alguns recadinhos e atualizar você de algumas coisas muito importantes que vão acontecer aqui na nossa igreja e que nós queremos que você esteja presente, que você participe, tá bom? Primeiro, sábado agora, dia 24, as mulheres elas terão um encontro aqui na igreja, será às 16 horas e vai ser algo muito especial. Então você, mulher, agenda lá, marca no teu caderno, no celular, esteja aqui sábado às 16 horas, vai ser um encontro bem marcante e edificador. Não fique de fora, tá bom? Também quero lembrar que no dia 1º de outubro, nós teremos nosso encontro de casais, né? Será o pastor Márcio, da Primeira Igreja Batista do Jardim Mirna, que estará aqui conosco, ele e sua esposa, irmã Ivete, e eu quero convidar todos os casais. A Rosiane, o Carlão, já têm feito contato com os casais, distribuído os convites, feito esse primeiro contato, e eu quero que você esteja aqui, faça esse investimento no seu relacionamento, no seu casamento, né? Não espere para ter os gastos e os desgastes da manutenção, mas faça a prevenção. A prevenção é muito melhor do que a manutenção. Quando você faz manutenção preventiva, fica mais barato do que a corretiva. É ou não é, Marcelo? Marcelo conhece isso daí, trabalha na área, sabe bem. Então, vamos fazer isso nos nossos casamentos também. Sábado, dia 1º de outubro, esteja aqui com seu cônjuge. Caso você esteja namorando, noivo, orando a Deus, sonhando com o cônjuge, pode vir também, você já vai aprender, já vai aprender algo aí, já vai entrar mais experiente nessa área, tá bom? Também lembrando, teremos nossa conferência missionária em outubro, será no dia 29, no dia 30 de outubro. Essa semana nós compartilhamos uma imagem falando dela, compartilhando inclusive um pouco de quem vai estar aqui com a gente. Quem estará conosco será o missionário Abdala. Ele está vindo de Foz do Iguaçu para essa conferência aqui conosco. Ele vem do Oriente, está no Brasil já há muitos anos. Lá no Oriente teve toda uma vivência no contexto do Oriente, do islamismo, participou de alguns grupos, mas se converteu a Jesus. Isso que é importante. E ele está aqui no Brasil, pela Convenção Batista Brasileira, desde então, pregando Jesus e sendo ponto de apoio para que outros cheguem ao conhecimento de Jesus também. Conhecido do pastor Ricardo, do Ministério Luz para o Oriente, tem um testemunho belíssimo, e a nossa conferência vai ser sábado e domingo. No sábado nós vamos ter toda uma parte aqui, onde vai ser a apresentação dele, ele vai compartilhar o testemunho dele de conversão. E eu quero convidar você a vir, porque nesses contextos do Oriente, de opressão, Deus salva pessoas usando coisas extraordinárias. E ele tem um testemunho muito marcante. Eu quero convidar você a estar aqui sábado, dia 29, 7 horas da noite. E no domingo, ele vai estar com a gente o culto da manhã, que começa às 9, e vai estar com a gente também no culto da noite às 18. Vai ser muito bom. E nesse período, já iniciando outubro, nossa temática é falar de missões. Vamos ter, inclusive, um bazar missionário, dia 8 de outubro. Então, vamos participar, vamos nos envolver, vamos trabalhar aí para a gente alcançar o nosso alvo. Nosso alvo para missões neste ano é que consigamos agregar pelo menos 3 novos projetos ao nosso quadro missionário. Então, isso vai ter um incremento, vai ter um desafio, e eu quero convidar você a fazer parte disso e estar orando, participando aqui da conferência, contribuindo, renovando promessas de fé, porque Deus, meus amados irmãos, Ele abençoa a igreja missionária. Deus abençoa a igreja missionária. Então, vamos participar disso, não vamos ficar de fora, tá bom? São esses os recadinhos.
Agora vamos lá para o recado que Deus tem para a gente nessa manhã. Ele se encontra no livro de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Eu peço da sua atenção nesses minutos que nós vamos ter. Nós vamos ter aí 20 minutinhos, 25 no máximo. Prometo que vou terminar no horário para você conseguir chegar em casa a tempo, colocar o frango no forno, preparar o molho da macarronada, tá bom? Então vamos lá, Mateus capítulo 11, o versículo 25. Agradecemos muito os irmãos que estão aqui conosco, os visitantes que estão conosco. Que bênção, Rafael está com a gente, Silvana, o Arthur, que alegria ver o Arthur, está um rapazão grande, que alegria. Irmã Sueli está lá atrás com a gente, irmã Sueli que veio do Canadá está aqui com a gente, que bênção. Irmã Francisca estava viajando, voltou. É bom viajar, mas é melhor estar em casa, não é? É bom, né? Com certeza, né? Amém por isso. Vamos lá, o texto bíblico nos diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá. Obrigado por essa manhã, obrigado pelos louvores que cantamos, obrigado pela comunhão que o Senhor já nos deu a oportunidade de ter com os nossos irmãos. Abençoa cada família aqui, abençoe aqueles que estão conosco nos visitando. Ó Deus, aqueles que estão acompanhando pela internet, que o Senhor os abençoe grandemente e nos dá a direção, através do Teu Santo Espírito, para falar e para viver tudo aquilo que o Senhor nos apresenta nessa manhã. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, esse mês de setembro, já há alguns anos, já tem algumas edições, não é mesmo? A gente tem observado essa temática voltada para a prevenção do suicídio e o cuidado com a vida. Conhecemos o nosso setembro hoje já como Setembro Amarelo, por conta dessa iniciativa e desse cuidado que tem se tido aí com a vida humana, com a valorização da vida e com essa questão do cuidado que precisamos ter, inclusive observando os aspectos físicos, os aspectos emocionais e os aspectos espirituais. Saiba que você é composto por essa tríade: físico, emoção, espírito. E se porventura você está meio descompensado, isso vai trazer sérios problemas para você. Assim, observando essa realidade do Setembro Amarelo, dessa questão da valorização da vida, da prevenção contra os intentos contra a vida, nós vemos que isso não é algo novo dos nossos dias. Não é algo que nasceu diante de uma realidade de saúde pública ou de calamidade pública, uma vez que os casos têm se alarmado e têm se avolumado com tanta velocidade nos dias em que nós vivemos. Talvez você conhece alguém, conhece uma família, conhece alguém próximo que já passou por uma situação dessa, uma tentativa contra a vida, ou até mesmo alguém que objetivou e atacou a sua própria vida. Porém, Jesus, ele trata disso muito antes de nós existirmos, e ele mostra que, olha, em primeiro lugar, os fardos dessa vida são pesados demais. Os fardos dessa vida são pesados demais. Anota isso. Os fardos dessa vida são pesados demais. E de fato são. Nós já nascemos
E quando saímos ali, né, do ventre materno, nós já lidamos com uma realidade, onde é uma realidade que, se nós quisermos comer, nós precisamos chorar. É uma realidade onde o frio, onde o calor, onde as irritabilidades dessa vida nos cercam cada vez mais perto, onde nós, já desde pequenos, somos instruídos que precisamos correr com mais velocidade, precisamos conquistar, precisamos estudar, precisamos estar em posições estratégicas, e isso vai lançando fardos pesados demais sobre a vida da humanidade. No casamento é lançada aquela imagem do casamento perfeito, a família tem aquela velha imagem dos comerciais e propagandas da Doriana, onde está toda a família à mesa, todo mundo bem, todo mundo sorrindo, e nós entendemos que essa não é a realidade. Até mesmo quando nós observamos algumas apresentações da igreja, algumas coisas são vendidas que não são a realidade. Às vezes nós passamos uma imagem tão somente de perfeição, tão somente de exatidão, sendo que nós temos lutas, nós temos desafios, nós nos ajoelhamos, nós choramos juntos, nós temos momentos em que precisamos realinhar os nossos pontos de vista à luz das Sagradas Escrituras. Somos confrontados por ela, é colocado o dedo na nossa ferida e nós gritamos e falamos, ai, porque dói. Mas nisso tudo nós vemos que, ainda assim sendo pesado demais os fardos dessa vida, Jesus nos oferece algo que é o oposto desse fardo escravizador, desse fardo que nos traz cansaço, que nos traz um peso, que nos traz até vontade de parar em alguns momentos. Quantos aqui já não pensaram em parar em algum momento? Cansei de instruir o filho, cansei de tentar ser o bonzinho na empresa, cansei de tentar ser a pessoa certa na família. E são pensamentos que passam na nossa cabeça, mas Jesus ele mostra, olha, tenha calma, os fardos da vida são de fato pesados, mas existe algo que eu tenho, é algo que está na minha pessoa e com aqueles que andam comigo, que me amam e que seguem com amor e virtude o cristianismo. É algo que vai além, é algo aonde o fardo ele é leve, é aonde o jugo é suave, é algo aonde a caminhada ela não é cansada a ponto de querermos parar ou até mesmo de jogar tudo para o alto ou de nos revoltarmos com aquele que nos chama. Ao contrário, é um jugo suave, é um fardo leve, é algo que nos traz alívio, é algo que faz com que a nossa pressão ela seja ali drenada. É mais ou menos aquela imagem da panela de pressão, aonde ela está a todo vapor, e ali, depois de cozinhar o tempo que precisa, você quer abrir a tampa, e o que você precisa fazer? Tirar a pressão dela. Então, você levanta o pino da panela de pressão, e ela ali sai todo o vapor, toda a pressão, aí sim você pode abrir. O Senhor, Ele faz isso com a gente. Ele faz com que toda essa tensão, todo esse peso seja drenado e nós consigamos então viver algo que vem da parte dele, que é o melhor. E aqui ele ensina isso, meus irmãos. Ele ensina que, diante de algumas realidades da vida, nós precisamos ter o nosso olhar voltado para ele, porque ainda assim que o fardo dessa vida é pesado demais, ele está conosco e ele é aquele que está disposto a nos ajudar e ele leva os nossos fardos sobre ele. Ele nos dá força, ele nos sustenta. Nos dias de Jesus, havia uma grande imposição por parte dos mestres da lei, por parte dos religiosos da época, por parte dos mais ali que estavam buscando talvez um cumprimento tão somente da lei. Eles impunham fardos muito pesados sobre a vida do povo. E o capítulo 11, em especial, Jesus ele vem trabalhando isso e ele vem mostrando justamente essa realidade. Ele usa a figura de um homem, João Batista, e esse é aquele que carrega consigo a mensagem de Jesus. Ele leva consigo essa nova perspectiva de vida, que é uma perspectiva não pautada na religiosidade da época, mas na simplicidade do cristianismo e do evangelho.
O evangelho que tem o poder para transformar, o evangelho que tem o poder para mudar histórias e mudar vidas. E aqui, no início do capítulo 11, Jesus pergunta ali ao povo, olha, falem ao povo, digam ao povo, eu sou esse que estou anunciando, estou dizendo, olha, os cegos, eles vêm, os coxos, eles estão andando, os leprosos estão limpos, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados. Essa era a mensagem que estava ali sendo pregada por Jesus. E Jesus falando, olha, redirecionem o olhar, redirecionem o foco, tirem de sobre vocês o jugo e o peso desse mundo e coloquem sobre vocês o meu jugo, o meu fardo, que é leve e suave. Jesus, ele mostra claramente que a mensagem dele não era somente uma mensagem teórica, mas era uma mensagem prática. Era uma mensagem aonde a teoria se encontrava com a prática e coisas extraordinárias eram vistas. Aonde já se viu cegos vendo, coxos andando, aonde já se viu mortos sendo ressuscitados, aonde já se viu sendo anunciado aos pobres o reino de Deus. Uma mensagem totalmente contrária. Não uma mensagem polarizada, ou uma mensagem carregada de ideologias humanas, mas uma mensagem carregada de uma ideologia do alto, carregada de uma mensagem que vem do alto e que era exemplificada pelo próprio Senhor. E nisso nós vemos que Jesus está falando, olha, eu sou esse que tenho nas mãos a chave dos céus e da terra, eu sou esse que tenho na minha voz o poder, a autoridade. Portanto, se vocês não conseguem crer, observando ou ouvindo, vejam o que eu posso fazer. E Jesus vai dando essa forma clara de exemplos vivos que estavam ali sendo presenciados e falando, ao invés de seguirem os líderes religiosos a qual vocês tanto veneram e que colocam tanto peso sobre vocês, olhem para mim. Olhem para mim, porque eu sou o libertador. Eu sou aquele que tenho um fardo que jamais será um fardo que vai ser lançado sobre aquele que não consegue carregar. Eu sou aquele que tenho um jugo que é justo. Eu sou aquele que tenho em tudo isso amor. E esse amor vem pautado com expressões de cuidado, e inclusive expressões que vão contra tudo aquilo que o mundo da época estava oferecendo e o mundo dos nossos dias tem oferecido. E Jesus, ele diz, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, marca isso. Em meio a ambientes pesados, em meio a ambientes escravizadores, depressivos, de ansiedade, em meio a ambientes aonde parece que a única solução é atentar contra a própria vida e contra a vida dos outros, Jesus, ele diz, eu sou esse que trago alívio. Alívio. E esse alívio é um alívio imediato. É um alívio que nos acompanha pelos dias. É um alívio que de fato nos dá a paz de espírito e de mente para que possamos seguir em frente. Quando nós estamos com algum tipo de dor, aquilo nos incomoda. Quando nós estamos com dor de cabeça, dor de dente, nosso humor é afetado, nosso ânimo é afetado, nosso apetite é afetado. São dias ruins, mas quando nós tomamos o remédio certo que proporciona o alívio, nós falamos, ufa, experimentei um pouquinho do céu. Jesus, ele é esse que vem e diz, eu trago para vocês alívio. E esse alívio não é como o mundo está tentando oferecer. Talvez, diante dos 613 mandamentos que existiam na época, o alívio para os religiosos era, não precisa cumprir os 613, cumpra apenas 413. Vou aliviar 200 aí para você. Mas ainda é muito pesado. Talvez eles falassem, não é 413, você vai ter só 113. Vou tirar 500 mandamentos. Ainda assim seria muito pesado. Não, olha, 10 mandamentos, tá bom? Ainda assim seria muito pesado. E Jesus, ele ressignifica tudo isso. E ele diz, olha,
Um mandamento vos dou, e esse mandamento é que vocês amem a Deus acima de todas as coisas, e que vocês amem o próximo como a vocês mesmos. Não tenham outros deuses diante de vocês. Apenas, simplesmente, amem o Deus dos céus e da terra. Foi pregado isso aqui domingo passado. O Osmani falou sobre isso. Então, ainda diante dos alívios que o mundo tenta dar, não se compara ao alívio que Jesus pode dar. Talvez a sua dor que você está sentindo agora é uma dor que só pode ser aliviada por Jesus. E eu digo, é só Ele que pode aliviar essa dor. Mas Ele diz mais, olha, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, e encontrareis o descanso. Então nós vemos que não é somente o alívio que é proporcionado, mas Ele nos ensina. Ele diz, aprendei de mim. Jesus, Ele carrega em si princípios pedagógicos. Ele ensina, Ele mostra, Ele faz correlações. Ele diz, olha, no mundo vocês vão experimentar isso, em mim vocês experimentarão isso. No mundo tereis guerras e aflições. Em Cristo encontraremos paz, alívio e encontraremos força para a caminhada. Estar em Cristo não inibe as lutas que nós vamos ter que viver. Vamos continuar passando por lutas. Vamos experimentar as dores, o luto, vamos experimentar a dificuldade financeira, mas nós vamos experimentar tudo isso com um novo significado, de uma nova forma. Porque nós entenderemos que tudo isso é daqui, é desse mundo, porque a nossa pátria não é essa, amém, meus irmãos? Aqui não é a nossa casa, essas dores não são as nossas dores, e essas alegrias que nós vivemos aqui, por melhores que sejam, não são as nossas alegrias maiores. Porque a alegria mesmo vai ser o dia em que nós chegarmos ali diante do céu, e aí eu tenho na minha mente assim um portal muito bonito, brilhante, reluzente, e ali tem alguém que vai estar de longe, quando nos vê, já vai estar de braços abertos, e vai falar como um pai diz para um filho, vem, vem. E de braços abertos vai nos receber, vai nos abraçar, e ainda vai fazer assim como o pai faz com o filho, né? Vai dar aquela piruetinha assim com a gente no colo, e vai falar, entra, entra, aqui é o teu lugar, aqui é a sua casa. Meus irmãos, Jesus, Ele nos ensina, Ele nos dá orientações, Ele nos dá entendimento e Ele ressignifica nossas mentes, para que possamos encarar de um modo diferente tudo isso que nós vivemos. Vamos cuidar do corpo, da alma e do espírito? Vamos. Vamos continuar valorizando a vida? Vamos. Vamos ajudar quem está passando por depressão, por ansiedade? Vamos. Vamos segurar na mão de quem está prestes a cometer uma besteira contra a vida e vamos dirigir para o caminho da vida? Vamos. Mas nós temos que entender, Jesus nos ensina, aqui não é o nosso lugar. E nós precisamos ensinar isso a outros também. Jesus nos ensina isso. Ele diz, aprendei de mim. Aprendei de mim. Jesus, durante seu ministério aqui na terra, em nenhum momento, a gente vê nas Sagradas Escrituras, ele construindo casa, comprando terrenos, fazendo impérios, tendo poupanças gordas, porque ele entendia que aqui não era o lugar dele. O lugar dele era lá. Nada errado. Aos terrenos, poupanças e vida boa que talvez tenhamos ou busquemos. Mas nós precisamos entender que isso não é a plenitude do que Cristo tem a oferecer a nós. E ele diz, olha, eu vou oferecer descanso. E apesar do descanso parecer com alívio, tem diferenças aí. O alívio de uma dor de dente é aquela dor que passa, mas o alívio pode cessar e a dor pode voltar. Jesus, ele dá o alívio para as dores, mas ele diz, olha, essas dores podem voltar. Mas ele fala também, eu vou dar descanso. Agora o descanso é quando a dor já foi embora. Ele levou sobre si nossas dores, meus irmãos. Ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si as nossas maiores incredulidades que puderam. Ele levou sobre si. E Ele nos dá o descanso para a nossa alma, o descanso para a nossa mente, o descanso para a nossa caminhada. Nós trabalhamos descansados no Senhor. É engraçado isso, né? Trabalhamos, cansamos o corpo, mas a nossa alma está descansada em Deus, porque nós entendemos que Ele é esse que cuida da gente. Então nós vamos continuar fazendo, vamos continuar acordando cedo, trabalhando bastante,
cansando. Mas a nossa alma está descansada em Jesus, porque nós sabemos que Ele é a plataforma mais segura em que ela poderia estar. Nisso nós avançamos e entendemos que Jesus, Ele é esse que promove a libertação. E essa libertação vem a partir da sua palavra, que Ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele liberta aqueles que estavam opressos numa lei escravizadora. Ele é aquele que liberta o que está preso no seu pecado. Ele é aquele que liberta o que tem medo do amanhã. Ele é aquele que liberta quem ficou preso no passado. Ele é aquele que liberta quem tem pavor do hoje. Jesus, Ele liberta. Ele é o libertador. E essa libertação dele vem carregada de descanso, vem carregada de aprendizado, vem carregada de alívio. E sabe por que tudo isso, meus amados? Porque Ele é Deus, porque Ele é o amor, porque Ele é a justiça, porque Ele é Pai. E como diz os ditados, Ele não é padrasto, Ele é Pai. Ele ama. Ele ama com amor fora do normal. Ele abraça a gente enquanto chora. Ele chora com a gente enquanto nos abraça. Ele é aquele que está aqui nesse exato momento e sabe qual é a dor do teu coração. E está dizendo para você agora: tomai sobre você o meu jugo, aprendei de mim, porque o meu fardo é suave, meu jugo é leve. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aprendam isso. Diante de uma realidade onde nós celebramos a vida e falamos que a vida é um presente de Deus, entenda que as lutas que vivemos são reais, os fardos dessa vida são pesados, porém Jesus está conosco, Ele alivia o nosso fardo, Ele nos ensina, Ele nos dá o descanso e Ele nos liberta. Amém? Que possamos viver isso na prática. E como podemos dar um passo prático nisso? Confiando nossa vida nele. Crendo que Ele é real. Deixando Ele conduzir os nossos passos. Lendo a Bíblia, fazendo a oração, estando na comunhão. E quem sabe, já ao sair daqui, você já vai sair um pouco mais leve, simplesmente por abrir o seu coração diante dEle e falar: Senhor, estou cansado demais. Está pesado demais. Eu quero dizer para você, Ele vai te ajudar. E Ele vai te aliviar. E você vai sair mais leve. Eu quero orar com você nesse momento. Quero orar com a igreja nesse momento. E a minha pergunta é, talvez nessa manhã, você é esse que já tem vivido tudo isso, e você tem experimentado desse alívio, você tem experimentado desse momento, e você quer orar comigo, falando: Senhor, obrigado por estar vivendo tudo isso. Mas talvez você está com o coração apertado, está com um desafio grande na semana, está passando por uma angústia. Talvez você é essa pessoa que está presa no passado, com uma depressão. Ou então, está pensando no amanhã com muita ansiedade. Ou até mesmo com medo do agora. Eu quero dizer, confia ao Senhor Jesus. Ele é o Senhor do passado, do presente e do futuro. Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de eternamente. E o Deus que ama você. E se você quer fazer parte desse momento de oração, eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos colocar diante de Deus. Talvez a sua preocupação é como será o futuro do meu filho, da minha filha. Talvez a sua preocupação é, será que eu vou estar empregado amanhã, não vou? Ou talvez, poxa, estou preso lá atrás, tem algumas coisas, algumas mágoas, coisas que ficaram mal resolvidas. Eu quero convidar você a colocar tudo isso diante de Deus. Deus, Ele vai dar libertação para você. Agora confia, crê, entrega e simplesmente deixa o Senhor fazer a obra que Ele tem para você. Vamos orar. Amado Deus e querido Pai, bendito seja o Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida dos meus irmãos e pedimos a Tua graça e a Tua bênção. Ó Deus, conduz os processos de libertação necessários. Ó Deus, liberta o Teu povo. Liberta o Teu povo, ó Deus, do passado que talvez ficou mal resolvido. Liberta o Teu povo das ansiedades que consomem o coração. Liberta-nos, ó Deus, do medo do hoje. E nos dá, ó Deus, a leveza.
Leveza essa que só é possível quando somos carregados no colo pelo Senhor. O Senhor é o nosso libertador, é o nosso Deus, é a mão forte que nos sustenta e em Ti nós confiamos. Ó Deus, nos dá um domingo abençoado. Leva-nos para casa com uma nova cabeça, uma nova perspectiva. E que a nossa decisão seja tão verdadeira a ponto de que não nos esqueçamos e confiemos no Senhor. Obrigado por esse tempo. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém.